Juízes, o capítulo é o de número 6, e é um texto um tanto conhecido nosso aqui. Eu quero usar, pelo menos a princípio, esse texto no início. Vamos aproveitar o texto, né? Lembrar de algumas coisas que o Espírito Santo já nos tem ensinado, e aí depois, na hora que chegar no ponto de hoje mesmo, dentro dessa história aqui, eu quero destacar isso para você, em nome de Jesus. A verdade é, irmãos, que tudo que nós precisamos é de uma palavra. Você vai sair daqui a pouquinho, e você vai ter que tomar decisões, você vai levar a sua vida, e cada passo que você der, você precisa dá-lo sobre a palavra de Deus. Não foi assim que o Pedro disse, por exemplo, lá em Lucas 5, né? Jesus disse, olha, tenta de novo. Ele tinha passado a noite toda lançando a rede, não pegou nada, não apanhou nada, e aí ele disse, Senhor, já tentei a noite toda, trabalhando, não apanhamos nada. Mas qual o grande diferencial agora? Porque a rede, a mesma rede, é o mesmo mar, é o mesmo barco, mas agora o Pedro responde, sobre a tua palavra lançarei. Então, sobre a tua palavra decidirei, sobre a tua palavra trabalharei, sobre a tua palavra estudarei, sobre a tua palavra pregarei, amém, irmãos? Sobre a tua palavra ouvirei a orientação. Sobre a palavra de Deus, o que a gente faz, meu Deus, faz toda a diferença, mas tem que ser sobre a palavra do Senhor, e eu espero que essa palavra alcance o seu coração nessa tarde, amém? Vamos lá então, Juízes capítulo 6, versículo 1, diz assim, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Para um pouquinho aqui, entenda que eu posso fazer o que parece mal aos teus olhos, eu posso fazer o que parece mal aos olhos do Senhor, mas diante dos olhos dos homens, eu posso até maquiar, eu posso até enganar, pode até parecer que eu sou de Deus, que eu faço o que parece bom aos teus olhos, o que parece mal aos olhos dos homens, mas cá entre nós, gente, diante dos olhos do Senhor, ninguém pode enganar. Todas as coisas estão, até a Bíblia diz isso, né? Nuas e patentes, transparentes, diante daquele com quem havemos de prestar contas. Então não tem como enganar o Senhor, amém, irmãos? Não tem como você enganar o Senhor. Então eles fizeram o que parecia mal, não era aos olhos do pastor, era aos olhos de Deus. Resultado disso, versículo 1 ainda, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Aqui os inimigos da história são os midianitas. Quanto tempo na mão dos inimigos? 7 anos. Eu já ouvi alguém dizendo, não, é que Deus sentenciou eles 7 anos para sofrer, para padecer. Eu não enxergo dessa maneira. Eu penso que o tempo aqui de 7 anos só ficou sendo 7 anos, só foi de 7 anos, graças ao comportamento do próprio povo. Você quer ver uma coisa? Olha o versículo 2, ó. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, sobre o povo de Deus, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Por quê? Porque sucedia que, olha que história, gente, semeando Israel, plantando o povo de Deus, subiam os midianitas, os inimigos, né? Os amalequitas, e também os do Oriente subiam contra ele, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra. O que é isso? Os frutos. Quer dizer, o povo de Deus vinha, plantava, semeava, investia, e toda pessoa que planta, planta para colher. Quem planta, quer colher, e é um princípio até bíblico, né? Aquele que planta, colhe, quem dá, recebe, a não ser que o inimigo entre na história. Olha que coisa séria, e o inimigo entrou, mas entrou por quê? Porque Satanás é mais poderoso que Deus? Claro que não. O texto disse, a gente começou lendo, o povo de Deus não estava bem com Deus, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Resultado, agora eles estão nas mãos dos inimigos, os midianitas, e a coisa estava tão triste, que todo ano, na hora que eles plantavam, eles o faziam, claro, com expectativa de colher. Tá, vamos colher, vai ser bênção esse ano, e na hora de colher, antes vinham os inimigos, os midianitas, e o texto diz assim, eles destruíam
a novidade da terra, os frutos. E é interessante você notar que o inimigo não é nem que eles roubavam os frutos, não é nem que eles tomavam para eles, não, eles vinham para destruir. João 10,10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. É a mesma obra de Satanás nos dias de hoje: matar, roubar e destruir. Inclusive o investimento do Senhor na minha e na sua vida. Diz o texto ainda mais do que isso, versículo de número 5, que eles subiam com os seus gados e tendas, eles vinham como gafanhotos, e gafanhoto é tido como praga, né, pessoal? Em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. De novo a frase, o que o inimigo fazia? Entrava na terra para a destruir. Eu disse, é a mesma obra do inimigo nos nossos dias. Aí vem o versículo 6, será que você pode ler o 6 comigo agora? Olha só: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Eu creio que ainda hoje é assim, sabe, irmão? A presença do inimigo na vida de uma pessoa, naquela determinada área da vida dela, a empobrece. Se na vida financeira, literalmente, o inimigo ali está agindo, a empobrece. Mas empobrecer não é só financeiramente. Se na área espiritual existe uma ação de um midianita ali, ela fica espiritualmente falando pobre, a pessoa não cresce. E é assim no casamento, é assim na vida social da pessoa, nos relacionamentos que ela tem. Ela é pobre de relacionamento, ela não sabe lidar com as pessoas, ela não sabe desenvolver e crescer a fé. Olha que situação triste. Nós precisamos identificar a presença de um midianita, ou pelo menos um midianita tentando entrar ou invadir determinadas áreas da nossa vida. A presença do inimigo aqui fez com que Israel empobrecesse demais. Mas como é que termina o verso 6? Ainda bem que termina assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diga glória a Deus, irmão. Vamos de novo a frase: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Oh, glória a Deus por isso. O que acontece quando alguém clama a Deus? Quando o povo de Deus, quando os filhos de Israel, a igreja do Senhor, clama a Deus. Jeremias 33:3 diz, você já deve conhecer de cabeça já, né? Clama a mim, Deus falando, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas. Tem versão que traz assim, que você não sabe. Quando o povo de Deus decide erguer a voz e clamar ao Senhor, começa o início de uma tremenda mudança na vida dela. Agora deixa eu ver se você está me entendendo. Depois de quanto tempo o povo decidiu clamar? Você lembra? 7 anos. Eles foram entregues nas mãos dos midianitas 7 anos. É por isso que eu não acredito que isso aqui é uma sentença. Eu não creio que Deus olhou para esse povo, o povo dele, e disse: vocês vão sofrer na mão dos midianitas 7 anos, está decidido, determinado. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que eles sofreram 7 anos. Por quê? Porque eles demoraram 7 anos. Para quê? Para clamar, para orar. E aí eu quero te fazer uma pergunta, você não precisa responder, só para você pensar, o pessoal que está em casa também. Quanto tempo mais você vai demorar para clamar? Para parar tudo, fechar a porta do seu quarto, e de verdade, eu não estou falando na igreja só, é que nós estamos num ambiente propício, né? E tem gente que só ora quando está na igreja. Está errado, pessoal. Tem gente que só busca a Deus. Não estou na igreja, eu faço isso, eu venho na igreja, pastor, aí oro, pronto. Parece que é um serviço onde ele bate o cartão, né? Ele chega lá e bate o cartão, tá, missão cumprida, já está feito. Quer dizer, não há nenhum relacionamento com Deus fora da igreja. E esse é o problema de muita gente que anda empobrecendo na fé.
gente que anda minguando na fé, que já foi melhor, que já creu mais, que já acreditou mais, que já guerreou mais, já foi uma pessoa mais animada, mais alegre, mais feliz, mais para frente, mais ativa, uma pessoa que acreditava. Era difícil do inimigo e tentar invadir uma área da vida dele. Em nome de Jesus, está amarrado, queima Satanás, aquela coisa toda. Só que agora anda meio que pobre na fé. Por quê? Porque ali é a presença de um midianita, o inimigo tentando invadir. E isso vai durar quanto tempo? Eu vou responder para você com toda sinceridade: depende. Depende do quê? Do que Deus determinar? Não, depende do tempo que você vai demorar para clamar. Porque se você clamar hoje, como Bartimeu, você lembra do Bartimeu lá em Marcos 10, 46, o cego Bartimeu, né? Ele estava sentado à beira do caminho, ele ouviu que era Jesus, estava passando por ali. O texto diz que imediatamente ele começou a clamar, a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi repreendido para que se calasse, mas o texto diz que ele clamava ainda mais alto: Jesus! A nossa história, igreja, e o pessoal que está acompanhando em casa, a nossa história, ela começa a criar desenhos de novidade, uma vida nova, a partir do momento em que a gente decide sair da mesmice, em que a gente decide clamar, em que a gente decide levantar a nossa voz e dizer: não, a minha situação vai mudar. E vai mudar por quê? Só porque eu quero? Não, porque eu estou buscando a Deus, porque eu decidi orar, porque eu decidi bater o meu joelho no chão agora. Agora os midianitas me pagam, agora eles vão correr, agora eu vou partir para cima deles, agora eu estou em oração, agora eu vou me consagrar, agora eu vou jejuar, agora eu vou me colocar diante do Senhor, agora eu vou me revestir da armadura de Deus, agora eu vou vencer, vou tomar posse do que é meu. Diga glória a Deus, irmão. Isso tem que estar dentro de mim e de você. E diz o texto que finalmente, glória a Deus, né? Antes tarde do que nunca, né, pessoal? Depois de 7 anos, mas pelo menos clamar. Tem gente que está sofrendo há mais de 7 anos e não clama. E o inimigo sapateando a vida dele, mas não ora. Satanás entrando, saindo, brincando, e ele não busca a Deus. Olha que coisa séria. E então no versículo 7, olha o detalhe, o povo clamou, né? Aí vem o 7. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, como é que o Senhor respondeu a esse clamor? Versículo 8: enviou o Senhor um profeta, e esse profeta lhes disse: assim diz o Senhor. Isso aqui é importante. Às vezes eu podia parar aqui e dizer: vamos lá, irmãos, nós vamos clamar então, e vamos orar, o importante é clamar. E é verdade, a gente tem que clamar, e daqui a pouco nós vamos clamar, e eu espero que você clame comigo, amém, igreja? O pessoal de casa também, eu espero que você clame comigo, levante a tua voz, em nome de Jesus. Agora é importante a gente entender como é que Deus responde um clamor. Porque o que eu penso? Às vezes eu escuto algumas coisas na igreja, irmãos, e eu tenho uma impressão, uma ideia, que algumas pessoas pensam que vão clamar, e sei lá, vai descer um anjo do céu, eles vão ver uma luz, eles vão arrepiar, vão ter uma experiência, vão flutuar, vão ver uma bola de fogo, e irmãos, e com todo respeito, pode ser que com você aconteça, pode ser que com você tenha uma experiência diferente, mas deixa eu ser sincero com você, em regra, não é assim que Deus responde o nosso clamor. Em regra, como é que Deus responde ao nosso clamor? Deus responde o meu clamor me enviando uma palavra. Vou repetir que isso aqui é importante, tá, irmãos? Isso tem que entrar no teu coração. Como é que Deus responde um clamor? Eu estou clamando, pastor, o meu casamento, eu estou clamando a favor de um filho, eu estou clamando minhas finanças, minha vida financeira, minha vida espiritual, minha família, enfim, eu estou clamando, estou orando, pastor. Como é que em regra Deus responde um clamor? Lhe enviando uma palavra. Olha de novo aqui o versículo de número 7, ó. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, do inimigo.
por causa do problema. Não tem problema se você está enfrentando uma luta, pastor, mas eu vou clamar agora porque eu estou na luta. O ideal era a gente orar antes, é verdade. Ideal era a gente já vir buscando a Deus antes, é verdade. Mas a Bíblia também diz que ele seria um socorro bem presente, quando? No tempo de angústia, no tempo da aflição. Então, meu Deus, não é errado de tudo ser clamado. Você está precisando agora? Você está precisando de um socorro? Você está angustiado, está com o coração apertado, você está aflito, está debaixo de ataque dos midianitas? Clame a Deus. Ore a Deus, mas é importante você entender como é que Deus vai te responder em regra. Pode ser que um ou outro tenha exceção, mas como o nome mesmo diz, é exceção. Qual que é a regra? Como é que ele responde? Olha o versículo 6, agora 8, né? Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes diz, assim diz o Senhor. Aqui eu não vou ficar preso o que o Senhor disse para eles. Para eles o Senhor diz, eu avisei que não era para você temer outros deuses, e porque vocês temeram outros deuses, vocês abriram brecha para o inimigo entrar. Para mim e para você, pode ser que o Senhor diga outra coisa se você clamar. O Senhor vai te responder coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe, você não está enxergando. Ele vai apontar para você a causa. Ele vai dizer a você, olha, eu falei para você não fazer isso. Ou ele vai dizer para você, eu falei para você fazer aquilo, você não está fazendo. Enfim, como é que Deus responde um clamor em regra? Enviando uma palavra. Faça isso, faça aquilo outro. Você precisa agir assim, você precisa agir assado. E aí depois que Deus deu uma palavra, aí Deus vai levantar agora um libertador. E aí que aparece o personagem que a gente conhece mais, chamado Gideão. No versículo 11, vamos dar uma olhada no 11? Pula para o 11 aí, ó. Então, tudo isso depois do clamor, hein? Você vê que toda mudança começa quando a gente decide clamar. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Eu lembro que uma vez eu trouxe aqui esse versículo para falar com vocês, com a nossa igreja aqui, sobre a importância da perseverança, da persistência. A Bíblia diz em Colossenses 4:2, perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Lucas 18, Jesus conta uma parábola inteira sobre a importância de orar sem desfalecer. Aí ele vai contar a história do juiz iníquo, daquela mulher que vinha todo dia, faze-me justiça contra o meu adversário. E Jesus, ele parabeniza, ele tira o chapéu para a postura daquela viúva. E ele termina dizendo, o ponto da parábola é esse: olha, se esta mulher, ela ganhou justiça por conta da insistência dela diante de um juiz que nem prestava, que era iníquo, que era injusto, imagina a gente, se a gente clamar de dia e de noite, diante de um Deus que é um juiz justo. Diga glória a Deus, irmão. Muita coisa na vida da gente muda, se a gente decidir clamar de forma perseverante, persistir no clamor, insistir na oração. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma direção, se você está debaixo de uma orientação divina, insista nisso, se agarre a isso, creia nisso, fique firme nisso, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Aí Deus encontra o Gideão, e o ponto e tudo isso que eu estou te contando, e eu creio que nós, até aqui não é grande novidade, mas eu creio que nós passamos por esse texto aqui em especial. Escute esse texto aqui, que eu estou chegando no ponto que eu quero destacar para vocês aqui nessa tarde. O anjo encontra Gideão dormindo, é isso, igreja? Dormindo? Não. Encontra Gideão passeando, é isso? Não. Desanimado? Não. Gideão desistiu de continuar plantando? Não. Tanto é verdade que não, que o anjo encontra Gideão malhando o trigo no lagar. Tudo bem que o lagar não é lugar do trigo, é lugar de vinho, de mosto, de uva.
de você pisotear a uva para fazer vinho, mas ele ainda está tentando salvar aquilo que ele plantou. O ponto é, Gideão ainda não desistiu, mesmo depois de 7 anos. Você pode dizer glória a Deus, irmão? E aí o anjo vira para Gideão, no versículo 12, e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ah, para quê? Gideão abre a caixa de ferramenta, no versículo 13, Gideão responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que que tudo isso nos sobreveio então? O que é feito então das tuas maravilhas? Os nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor sair do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos midianitas. Aí vem o 14, olha o detalhe do 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Você percebeu o detalhe aí? Até então quem é que tinha aparecido para Gideão? O anjo do Senhor. E o que o anjo disse? Gideão, o Senhor é contigo. O anjo arrepiou, o Gideão arrepiou o anjo, né? Já que Deus é comigo, né? Porque se Deus fosse comigo, olha isso, olha aquilo outro. Os nossos pais contaram histórias para a gente do que Deus fez, deixou de fazer lá atrás. Eu não tenho visto nada de Deus fazer aqui. Aí Deus entrou na conversa, o próprio Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. E eu me lembro que quando eu li aqui esse versículo, eu disse: que força? Que força é essa? Eu, William, que eu vou falar aqui agora, eu falo de mim mesmo, tá? Que você agarra, se segura se você quiser. Para mim, é a força da persistência. Irmão, continuar lutando, quando a maioria já desistiu, não é para qualquer um. Inclusive as pessoas são capazes de virar para você e dizer: ah, você é bobo, você continua plantando ainda? Ah, mas já tem 7 anos. Toda hora que a gente vai colher a novidade da terra, o fruto, você não vê que o inimigo destrói tudo? Não adianta. E eu já ouvi frases assim na igreja: ah, vamos lá na igreja, vamos lá, vamos orar. Ah, não adianta. Não, vamos lá, vamos plantar. Não adianta. Não, vamos lá, vamos fazer um propósito com Deus. Não adianta, não resolve. E é triste quando alguém já desistiu de plantar, de semear. E quando alguém já desistiu de plantar, é difícil você esperar uma colheita. Mas o Gideão, mesmo contra tudo e todos, ele está malhando o trigo. Não, esse ano eu vou salvar um pouco para mim. Esse ano eu vou experimentar do que eu plantei. Esse ano eu vou colher. E aí o Senhor Deus mesmo olha para ele e diz: Gideão, é nessa força que eu te quero, Gideão. Vai nessa força, porque é assim que você vai trazer libertação para o teu povo. É assim que a sua família vai se converter, querido. É assim que você vai salvar o seu casamento. É assim que o seu filho vai ver Deus na sua vida. Não é arrastando o pé e dizendo: ó vida, ó azar, não. É você olhando, encarando o inimigo, não, em nome de Jesus eu não vou desistir, porque só não chega lá quem desiste. Só não alcança a vitória quem desiste, quem desanima. E você tem um Senhor do seu lado. Você pode dizer glória a Deus? A Bíblia chega a afirmar que em Cristo Jesus, igreja, nós somos mais que vencedores. Aleluia! Mais que vencedor. Não é só vencedor não, você é mais do que isso. Oh, glória a Deus, que essa palavra venha no teu coração. Gideão relutou. Aí eu vou resumir esse pedacinho aqui para eu te dar um recadinho de Deus, tá? Gideão relutou, ele disse: Senhor, se é o Senhor, então me dá um sinal. Tem um novelho, eu não sei se você conhece essa história, esse pedaço da história. Ele pega um novelho de lã ali, um pedaço de lã, um pouquinho ali, e se molhar só o novelho, eu vou crer que é o Senhor. Aí no outro dia aconteceu do jeito que ele orou. Então faz o inverso, se molhar só ao redor, aí para mim vai ser um sinal que é o Senhor. E Deus vai e responde os caprichos de Gideão, só para mostrar que Deus era com ele mesmo. E agora tem um grande problema. Capítulo de número 7, e o ponto de hoje está aqui. Agora nós temos uma direção, agora nós entendemos que Deus quer nos dar vitória, agora nós sabemos que o Senhor é conosco. Tudo isso resultado de um clamor que nós erguemos, que nós levantamos. Mas como é que nós devemos lutar?
Ou até melhor do que isso, quem é que Deus pode usar? Olha o capítulo 7, versículo 1, gente. Então, Jerubaal, que é Gideão, era o outro nome dele, né? Se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas para o norte, e pelo outeiro de Moré no vale. Isso tudo ele se levantou de madrugada. Eu sei, eu não sou doido, irmão, eu sei que de madrugada aqui é o tempo mesmo, cedo, ainda escuro, muito cedo. Mas espiritualmente falando, eu penso que é um prejuízo para muitos crentes acordar tarde demais. Vocês entenderam o que eu falei agora? Aí eu não estou falando agora de poxa pastor, eu levanto 11. Eu não sei se você está trabalhando de madrugada, orando, mas o ponto não é esse. Eu vejo gente dentro da igreja acordando para a vida, para a fé, tarde demais. Nós precisamos nos levantar de madrugada, irmão. Precisamos ter olhos para os nossos filhos dentro de casa, para áreas da nossa vida que estão debaixo de ataque dos midianitas, e percebendo cedo, antes de qualquer coisa, nós temos que perceber, opa, isso é obra de Satanás, isso aí o inimigo está querendo entrar, isso aí Satanás está querendo aprontar. Percebeu? Por favor, se levante ainda de madrugada. Está dando para entender o que eu estou falando? Cedo, se prepare, comece a trabalhar, comece a ir para a guerra, comece a orar, comece a preparar o ambiente da sua vitória, ainda de madrugada. 2, disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, e diga a eles: quem for, diga aí comigo, irmãos, na palavra, quem for o quê? Covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo, quantos? Pelo amor de Deus, que susto, hein? 22.000, e 10.000 ficaram. Então tinham 32.000. Então esse é o ponto de hoje, é o que Deus tem colocado no meu coração para te falar uma coisa. Olha aqui um minuto para mim. Gideão sai com uma palavra no coração. Eu pedi um sinal, gente, e a gente vem de uma semana de sinais de Deus ali, que a gente estava orando sobre isso, e Deus me deu um sinal, Ele é comigo mesmo, Deus tem me escolhido para dar vitória. Quem aqui, eu estou fazendo o Gideão, né? Quem aqui quer fazer parte e viver essa vitória, quer fazer parte do exército de Deus? 32.000. Ele conta 32.000. 32.000 para o exército, eu vou dizer para vocês, não é o grande exército, mas 32.000 para te ajudar a lutar, ajuda, não ajuda? 32.000, é bem-vindo a ajuda de 32.000 pessoas. Então, eu imagino o seguinte, Gideão todo feliz: Senhor, fiz o que o Senhor mandou. E aí, Gideão? Senhor, consegui 32.000 para lutar. O que Deus diz? Gideão é muita gente, gente demais. Não, Senhor, não, pelo amor do Senhor, o que é isso? Tá bom, 32.000 não é nem o ideal, mas já vai ajudar a gente. Não, muita gente, vocês vão vencer, e vocês vão dizer que venceram, porque vocês são bons, vocês vão roubar a minha glória. João 14:13 diz: farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então é muita gente, vocês vão vencer, e vocês vão dizer que vocês venceram, porque são numerosos. Faz o seguinte, vamos ver quem é que pode fazer parte do meu exército. Você vai falar o seguinte para eles: diga a eles que quem for covarde, minha versão diz exatamente essa palavra, covarde
e medroso, que volte para casa. Gente, isso é muito forte. Eu fico pensando agora no lugar de Gideão, diz assim, bom, o teste é esse então, quem for medroso e covarde, ainda que esteja no nosso meio, não pode fazer parte do exército do Senhor, porque o Senhor não trabalha com medrosos e covardes. É isso mesmo, Gideão? Então tá bom. Achei que ia ser pior. Eu estou pensando como Gideão, né? Medroso, imagina, medroso e covarde no meio do povo de Deus? Não tem. Não tem. Isso aqui numa igreja como essa aqui, não tem. Ou tem? Ou será que tem? Gideão para diante dos 32 mil. E o Gideão grita: atenção, homens! Estava falando com Deus agora há pouco e ele me diz que somos muitos. E ele me mandou dizer o seguinte: ainda que todos vocês queiram participar da vitória e fazer parte do exército de Deus, aqueles que porventura, imagino eu que não deva ter aqui quase ninguém, mas aqueles que porventura são covardes e medrosos, pode ir para casa assistir Netflix. Netflix é por minha conta, né, irmãos? Na hora que ele grita assim, de 32 mil, uma verdadeira multidão, a maioria, 22 mil, começam a ir embora. Eu fico pensando, gente, vocês entenderam? É só quem é medroso, gente. É só quem é covarde, pessoal. Não, sim, senhor, nós entendemos. Sim, senhor, misericórdia. Estou me embora, estou fora. Esse negócio é fria. Mas o ponto que Deus plantou no meu coração é o seguinte: querer participar da vitória não basta. Querer fazer parte do exército de Deus não é o suficiente. Deus não trabalha com covardes e medrosos. A Bíblia diz na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, vamos colocar só aqui no telão que a gente ganha tempo, capítulo 1, versículo 7, 2 Timóteo 1, 7, vem comigo aqui, Tarek, vamos ler aqui juntos com o pessoal, olha lá, vamos ler juntos? Porque Deus não nos deu um espírito de temor. O que é temor aqui, igreja? Medo. Deus não te deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E que espírito é o teu? Pastor, eu tenho medo de tudo, medo, pastor, de orar, medo de misericórdia, vai que manifesta, medo de tomar uma decisão, medo de virar a chave na sua vida, medo de mudar de emprego, medo de tudo, pessoal. Mas Deus não nos deu um espírito de medo. Irmão, se não é Deus que está me dando, não sei vocês, eu não quero. Você quer alguma coisa que não vem de Deus? Eu não quero. E ele está dizendo: eu não te dei, Timóteo, um espírito de medo. Esse espírito não foi eu que te dei, não. Se não vem do Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Então Gideão grita para eles: medrosos, covardes, pode ir para casa. Deus não quer vocês no exército dele. Isso é forte. 22 mil voltaram. Meu Deus, o coração de Gideão deve ter derretido, pessoal. Misericórdia, só sobraram 10 mil agora. Só. Você diz, mas pastor, 10 mil? Não, 10 mil? Para quem tinha 32 mil? 10 mil é uma baixa e tanto. Só sobraram 10 mil. Lá vem o nosso Gideão. Vou resumir a história para a gente orar. Arrastando para o Senhor. E aí, Gideão? Voltaram 22 mil, Senhor. Só tenho agora 10 mil. O que Deus diz para o Gideão de novo? Ih, é demais. O senhor está de brincadeira. 10 mil agora, Senhor. Muito. Vamos diminuir isso aí, vamos diminuir. Você não precisa de 10 mil, não. Senhor, não brinca não. Não estou brincando não. Nós vamos fazer o seguinte: manda descer com eles, manda eles descerem no ribeiro. Lá eu vou prová-los.
Aqueles que beberem a água com a língua, igual um cachorro, um cão lambe, você separa a parte. E os demais você separa também. Separa uns dos outros. E aí, Gideão vai lá, todo mundo desce no ribeiro. E o número dos que lamberam, levando a mão, igual um cachorro, 300. E aí lá no versículo de número, vamos ler o 6? E foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens. E todo o resto se baixou de joelho para beber as águas. 7. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. E toda a outra gente, os que sobraram, pode ir embora cada um para o seu lugar. Vai para casa. Eu não quero, não preciso dos demais. Só quero esses 300 aí. Qual que é a outra lição daqui antes da gente orar? Por que esses 300? Eu não entendo que seja um número mágico. Deus não trabalha com isso, viu, pessoal? O ponto é que, por quê? Lamberam como um cão. O missionário disse que uma vez tentou fazer isso, né? Encheu uma bacia de água em casa e ficou lá se entendendo, igual um cachorro. Diz que doeu tudo aqui, ó. Complicado, mas os 300 fizeram isso. Como um cão. Por quê? Eu entendo, e vou falar agora por mim, tá, pessoal? E nós já vamos orar. Mas eu entendo, irmãos, que em determinados momentos, principalmente quando a gente está em guerra, eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas se você estiver passando por um período de batalha, nós não podemos pensar, raciocinar demais para ouvir a voz do Senhor. A gente tem que obedecer rapidamente. Um soldado age assim, no meio de uma guerra. Você não pode ter um soldado questionador no meio de uma batalha. Por favor, entenda, eu não estou dizendo que eu sou contra a pessoa pensar. A fé, ela é inteligente. Mas quando você está no meio de um tiroteio, no meio de uma guerra, no meio de uma adversidade, e um general vira para o soldado e diz: soldado, atira! E o soldado diz: por quê? Não pode, pessoal. E a característica de um cão é que ele é tido como um animal irracional. E eu conheço muita gente dentro da igreja que é de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, mas tudo que Deus fala com ele, ele retruca. Por quê? Para quê? Atira, ele no meio de uma guerra, mas enquanto eu não entender Jesus, aí já vem uma bala do lado de lá, um cruzado do inimigo. Como é que você conta com uma pessoa dessa no meio de uma guerra, para fazer parte de um exército de Deus? Não dá. Sabe, irmãos, Deus precisa de pessoas que o Senhor Jesus diz assim: enche a talha de água. João 2, não foi? Primeiro milagre que Jesus fez. O que os servos fizeram? Por quê? Foi isso? O que o Senhor está imaginando? O que o Senhor pretende fazer? Porque criança que é assim, pessoal, eu sei, eu tenho 2. Quando eles eram menores, era assim: filho, pega aquela cadeira para mim. Para quê, pai? Não, porque o pai vai sentar nela. Por quê? Não, porque o pai está com as pernas cansadas. Por quê, pai? Chega uma hora que você vai ficando irritado, você vai: porque eu estou mandando, eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você. E às vezes a gente age como se o Senhor não soubesse o que é melhor para a gente. Querido, por favor, deixa eu te falar, Deus sabe o que é melhor para você. E se Ele disser para você: enche essa talha de água, querido, você pode encher, ainda que você não entenda. Prepare-se para a vitória. O seu general de guerra está te dando uma ordem, uma direção, uma orientação. Pode lamber como um cão, pode dizer sim, senhor, pode pular dentro, pode agir, ainda que as coisas não façam todo sentido, não estejam completamente claras ainda. Dê um passo de fé, decida crer, decida acreditar, decida confiar. Aquele que te dirige, o general dos exércitos, ele é com você. Diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra aqui, diga amém, gente. Vamos aplaudir o nosso Deus por ela, que Ele merece. E você pode ficar de pé, vamos fazer a nossa oração. Vamos entrar em batalha aqui agora, o pessoal que está acompanhando em casa também. Se você estiver em casa agora, não é mais sua casa, agora é igreja. Agora esse ambiente aí é ambiente de combate, né? Olhando assim para a sua mão, diga: poder de Deus
entra agora na minha mão. Eu vou usar o poder, a autoridade que o Senhor tem me dado, e todo mal na minha vida, no meu corpo, vai ter que sair hoje, agora, em nome de Jesus. Se existe uma dor, um mal, uma doença, uma enfermidade, coloca a mão em cima. Se você diz, pastor, não tem não, coloca no alto da cabeça, fecha os olhos, em nome de Jesus. Vamos para a guerra, vamos para a batalha. Pai, nós usamos agora o teu poder, meu Deus, e eu uno a minha fé com a fé daqueles que o Senhor tem chamado, Deus, que o Senhor tem separado para a guerra, que o Senhor tem separado para a batalha, homens e mulheres que creem no Senhor, homens e mulheres que acreditam no teu nome, homens e mulheres, ó Deus, que usam agora a autoridade do nome de Jesus. E eu digo agora, espírito de dor, de doença, de enfermidade, deste mal na coluna, este problema de palpitação no coração, esse sopro no coração, em nome de Jesus eu ordeno, sai daí agora. Mal que se alojou nas costas, este peso na nuca, esta pessoa que dormiu de mau jeito, ou foi carregar alguma coisa e deu mau jeito, em nome de Jesus eu digo, sai, vai soltando agora, sai dos nervos, sai dos ossos, sai do corpo agora, em nome de Jesus. Ó bursite, ó mal nos ombros, nos dedos das mãos, dos pés, artrite, artrose, osteoporose, eu te repreendo, fraqueza nos ossos, e ordeno, sai, sai, sai daí, isso, sai daí agora, sai mal na visão, mal na vista, em nome de Jesus, o problema na garganta, em nome de Jesus, o mal na gengiva, na boca, nos lábios, tenha o nome que tiver, eu ordeno, sai daí, vai saindo, vai soltando, vai desaparecendo agora, em nome de Jesus de Nazaré. Eu digo, toda obra do diabo, ô midianita escondida, empobrecendo a vida espiritual deste homem que não crê, como um dia ele já acreditou, como um dia ela já creu, em nome de Jesus de Nazaré eu ordeno agora, vai soltando, sai daí, é no nome de Jesus, esse mal-estar, este problema no estômago, no intestino, este mal chamado colite nervosa, em nome de Jesus, sai, desde uma simples dor de cabeça, uma enxaqueca, que parece que a cabeça dele vai explodir, que parece que a cabeça dela vai explodir, em nome de Jesus, diga, sai, sai da minha vida, manda embora, sai, sai, todo mal em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Levante as mãos para Ele. Você tem fé para adorar a Deus pela vitória? Ainda que como aqueles 300 que lamberam como cão as águas, e o Senhor os separou para a vitória, ainda que você não tenha o desenho completo que Deus deseja realizar, ainda que você não consiga enxergar o plano todo perfeito, ainda que você não veja como, você diz, eu não consigo enxergar como, Deus sabe, Deus pode, e Deus vai fazer. Se você crê, como um bom soldado de Cristo, milita, guerreia, como um bom soldado de Cristo. Pare de ser um questionador, pare de ser um murmurador, decida viver essa fé, a fé que conquista, a fé que te leva à vitória, a fé que te faz chegar lá. Coloca a mão no coração, diga, Pai, eu tomo posse desta bênção, e no nome de Jesus, eu me declaro, pela palavra, mais que vencedor, e receba essa bênção, que enriquece, e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele merece. Oh, glória! Aleluia! Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Os vencedores digam amém.
glória a Deus, pessoal de casa também, querido, olha, cuidado com esses questionamentos. E Jesus diz, enche-talha a água, enche-talha a água, teu milagre está se aproximando, está mais próximo de você do que você imagina, do que você pensa. Então, ao invés de questionar, de racionalizar demais, dê um passo de fé, decida ouvir o Senhor, decida obedecer a sua voz, amém? Pessoal que está aqui, eles estão passando agora os envelopes de dízimo, de oferta. Pastor, eu preciso do envelope. É só levantar a mão também, se tem a maquininha aí, fica à vontade. Pessoal que está acompanhando a gente em casa, se você de alguma sorte, de alguma maneira também tem sido alimentado, né? Através dos nossos cultos online, das ministrações aqui pela internet, saiba que você também pode ajudar a obra de Deus, fazendo a sua doação. Claro, de uma maneira diferente, mas você pode fazê-la assim. Você pode fazer através de um depósito, você pode ir no banco depositar, ou você pode fazer uma transferência online, uma transferência bancária. As contas, elas estão aqui no telão, para o pessoal que está aqui na igreja, né? Elas estão aqui aparecendo para o pessoal, mas para você que está acompanhando em casa, na descrição aí do post, nós temos as contas da igreja, todas elas aí, claro, em nome da igreja, são vários bancos, tem um CNPJ da igreja se você precisar, para fazer a sua transferência, para fazer o seu depósito, sua transferência online. A única coisa que eu te peço é que você não esqueça de nos enviar o comprovante. Pode ser uma foto do comprovante, pode ser o próprio comprovante, você manda pra gente, ou você coloca dentro do envelope o depósito e traz na igreja, enfim, manda pra gente a foto desse comprovante pro nosso balanço, pro nosso controle interno aqui. Você pode mandar pro nosso WhatsApp, nós temos aqui o nosso Zap, é o 65, e 65 é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, tá? 65, e aí vem o nosso WhatsApp, é o 99-255-2568. Então é 99-255-2568. Que Deus te abençoe, te faça crescer, prosperar abundantemente. Antes de terminar, deixa eu fazer aqui 2 convites, tá? O primeiro é para domingo agora. Para você que está acompanhando em casa, porque vai ficar gravado depois, né? Para você se situar. Domingo agora é dia 20, vai ser dia 25 de outubro, último domingo de outubro de 2020. E nós faremos aqui o domingo do batismo com o Espírito Santo. Meu Deus do céu, nós vamos rasgar o céu nesse lugar. E você que mora aqui em Cuiabá, que nós estamos no bairro do CPA 4, puxa vida, você mora por aqui, você está convidadíssimo. Neste domingo ainda serão 4 reuniões, hein? 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde, nesse domingo, tá bom? Por que que eu digo neste domingo? Porque a partir do mês que vem, aí serão 3 reuniões, nós teremos 3 reuniões no domingo, 7:30 da manhã, 10 da manhã e 18 horas. Então 7:30, 10 e 18 a partir de novembro, tá bom? Estão todos convidados, inclusive o segundo convite exatamente para os meses de novembro e dezembro, onde eu vou começar aqui uma série de mensagens sobre nas mãos de Deus. Nós vamos ver como é que Deus trabalha, desde a escolha do barro até a feitura de um vaso de honra. E o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que existem vasos de honra e vasos de desonra. Nós queremos ser vasos de honra nas mãos do Senhor. E nós vamos estudar esse processo. E vamos ver como é que Deus trabalha em nós, como é que Deus nos prepara a fim de nos usar poderosamente para a glória dele. Você não pode perder, vai ser bênção também em nome de Jesus. Amém? Gente, pessoal que está aqui na igreja, levanta a mão assim para a gente orar, pessoal que está em casa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos aqueles que estão nos acompanhando em casa ou em qualquer lugar nesse planeta, Deus, liberando aqui de uma bênção especial, decretando a Deus vitória, bênção de prosperidade, de crescimento, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Vamos aplaudir o nosso Jesus, que ele merece. Deus abençoe o pessoal.